ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Hajime minasan, o genki desu ka? Como vocês estão? Hoje nós iremos recomeçar a nossa maratona. Maratona. Não é maratona, não, é maratona. Nossa maratona, nós vamos reiniciar nossa maratona para a glória de Deus, dando reinício da nossa maratona do livro do Gênesis, no capítulo onde nós paramos. A última vez nós falamos do capítulo de número 7 e hoje nós vamos iniciar no capítulo de número 8. O capítulo de número 7, só um resumo rapidinho, fala do dilúvio, o tempo que durou o dilúvio, o tempo da chuva, quem entrou, quem não entrou, quando iniciou, né? E hoje nós vamos falar sobre o capítulo de número 8, que vai falar sobre o fim das águas do dilúvio e o período de tempo que Noé e a sua família ficaram dentro da arca. Tá bom? Capítulo 8 consiste em 23 versículos. Nós vamos maratonar como nós maratonamos os capítulos anteriores. Um versículo por vez, um versículo de cada vez. Nós vamos dar início no capítulo 8, no versículo de número 1. E vamos ver o que o Espírito Santo tem reservado para nós. Aleluia! E enquanto o Espírito Santo me der novas revelações, nós vamos estar maratonando o livro do Gênesis até a minha morte ou até a volta de Jesus Cristo. Capítulo de número 8 do livro do Gênesis, a palavra diz assim: E lembrou-se Deus de Noé, e de todo animal, e de toda res que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Presta atenção aqui nessas informações. Essas informações são cruciais, essas informações são fundamentais. Olha o que diz, olha como iniciou o capítulo 8, dizendo: E lembrou-se Deus de Noé. Espera aí. Lembrou-se Deus de Noé? Quer dizer que Deus esquece? Quer dizer que Deus é um Deus de memória fraca? Não. Deus não é um Deus de memória fraca. No entanto, ele é um Deus que determina quando lembra e quando deve esquecer. Quer ver uma coisa? A Bíblia fala que atrás de Deus existe um mar, chamado de mar do esquecimento, onde ele pega os nossos pecados, lança para trás no mar do esquecimento e dele não se lembra mais. Quando nós confessamos os nossos pecados diante de Deus, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado e Deus faz questão de esquecer. Deus não quer se lembrar porque foi perdoado, e quando é perdoado tem que ser esquecido, não pode ser mais lembrado. Porque lembrar disso pode causar uma tristeza, uma dor ou insatisfação ou injúria. E Deus não é um Deus desses tipos de sentimento. Deus é um Deus de amor, de compaixão. Sim, ele é um Deus de ira, ele é um Deus de fogo consumidor. Ele não deixou de ser fogo consumidor só porque ele é misericordioso.
Ele não deixou de ser Deus de juízo, sendo um Deus piedoso como ele é. Não, ele não deixou, ele não perdeu a sua essência. Ele decide, ele determinou. E quando ele mandou Noé entrar na arca, depois das 960 horas de chuva, foram 960 horas de chuva, ao mesmo tempo que caía a chuva do céu, as, as águas do abismo submergiram, ajudando ainda mais na inundação global. Nós falamos sobre isso nos versículos finais do capítulo de número 7. E quando parou de chover, veja bem que as informações elas são compatíveis. Como eu já disse, o livro do Gênesis, como alguns ou a maioria do livro da Bíblia, são livros narrativos, onde Moisés está fazendo a narrativa daquilo que ele está recebendo de Deus. Deus está falando com Moisés e Moisés está registrando tudo isso aí, Deus do princípio, Deus do início, Deus do começo. Moisés está anotando tudo isso aí para ficar arquivado, para que nós possamos conhecer a Deus, saber quem é Deus, como ele age, como ele é, do jeito que ele é, as suas benevolências, as suas misericórdias, as suas indignações. Então, Moisés começa a escrever o livro do Gênesis, ele escreve o livro do Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômios. E é bem verdade que a Bíblia originalmente não existia capítulos e não existia versículos. Os capítulos, versículos foram acrescentados depois. E isso é bom que nos ajuda nas referências. O problema é que muitas pessoas pegam versículos isolados e ficam dos seus contextos e criam muitas heresias. E a história do dilúvio, ela está desde o capítulo de número 6. O capítulo 7 e o capítulo 8, eles se complementam um no outro. Ambos estão conectados um no outro. Porque o capítulo 7 fala que eles entraram na arca e caiu chuva por 960 horas de chuva. Choveu durante 40 dias, durante 40 noites, que equivale a 1 mês e 10 dias de chuva sem parar. 1 mês e 10 dias de chuvas ininterruptos, sem interrupção nenhuma. E não é uma garoinha, é chuva pesada, aquelas pancadas daquela de realmente encharcar a terra, de subir água doidado. Ora, vejamos só, se algumas chuvinhas de algumas horas, uma chuva pesada de algumas horas é capaz de destruir, vocês ficaram sabendo o que aconteceu com Santa Catarina há uns meses atrás, há uns dias atrás, o que aconteceu com Santa Catarina por causa da chuva. A chuva foi totalmente destrutiva, né? Já aconteceu também na Bahia de fazer alagamento, das pessoas ficarem ilhadas nas suas casas, no teto de suas casas. Isso é um mini dilúvio, isso sim é um dilúvio regional. Agora esse dilúvio aqui foi um dilúvio global, porque dilúvio vem do latim diluvium. Diluvium quer dizer inundação ou enchente, né? Você quando tem uma inundação, uma enchente, que a água sobe, que você precisa ficar ilhado, é um tipo de dilúvio. E o dilúvio aqui é um dilúvio global, não é um dilúvio regional. Nós já falamos sobre isso porque foi 1 mês e 10 dias de chuva pesado. E depois desse 1 mês e 10 dias de chuva, chuva forte, torrencial, pesada, e a arca navegando para cá, e a arca navegando para lá, sem um timão. Deus estava guiando a arca. Quando para de chover, Deus olha para Noé, naquela situação que ele estava enfrentando, juntamente com os animais,
e sua família, Deus então decide apaziguar. Depois da tempestade vem a bonança. Depois da tempestade vem a paz. Então, depois de uma grande tempestade, depois de 1 mês e 10 dias de tormenta, de chuva pesada, de tempestade forte, a arca balançando para cá, a arca balançando para lá, e os animais dentro da arca, quem sabe alvoroçados, inquietos, né? Nessa situação, porque com certeza os animais devem ter ficado inquietos dentro da arca. É impossível os animais terem ficado calmos numa situação daquela onde há muita chuva, chuva pesada, e toda chuva pesada tem raios e trovões. É impossível uma chuva pesada sem raios, trovões e trovoadas. Então teve muita chuva, raios e trovões. Acredito que os barulhos dos trovões amedrontaram, deixaram o povo quieto, o Noé e sua família inquietos, os animais inquietos, durante esse mês e 10 dias, desses 40 dias, né, de chuva pesada, e a chuva não parava. Acredito que talvez a chuva era tão pesada que dava para escutar os pingos caindo sobre a arca. Acredito que dava para escutar, porque quando a chuva é bem pesada, a gente consegue escutar o, o som da chuva, não somente o som da chuva, mas quando os pingos da chuva batem ou no carro, ou no telhado, ou na laje, em algum lugar, a gente costuma escutar o barulho da água batendo em alguma superfície. Então, era chuva, era pesada, não era uma garoa, era chuva pesada. Então, acredito que eles escutaram barulho pesado da chuva, barulho de trovões, relâmpagos, ventos impetuosos que balançavam a arca para cá, balançavam a arca para lá. Mas depois da tempestade veio a bonança. Depois que Deus concluiu o seu projeto, depois que Deus concluiu a sua intenção, depois que Deus concluiu o seu objetivo de extirpar, de acabar com toda a carne humana e de animais que estavam sobre a terra, depois que toda a carne humana, depois que toda a carne de animais que estavam sobre a terra virou comida de tubarão, virou comida de orca. Depois disso tudo, depois de toda a inundação, depois da arca estar a alturas surreais, depois que a água ter dominado toda a terra, como nós já vimos, que foi uma base de 6 a 9 metros de altura do pico mais alto. Depois que Deus concluiu o seu objetivo, depois que Deus concluiu a sua intenção de acabar com todo ser vivo por causa do pecado, depois de Deus ter concluído o seu objetivo, ele olhou para uma pequena arca numa imensidão de águas, balançando para cá, balançando para cá, os animais inquietos, Noé, sua família inquietos, preocupados, quem sabe desesperados, porque não sabiam quando ia acabar, não sabiam como ia acontecer, porque Deus falou que ia mandar chuva e mandou, e eles estavam vendo que a fé deles o salvaram. Eles fizeram pela fé e entraram na arca pela fé. E eles estavam vendo que valeu a pena acreditar nesse Deus, fazer a arca e entrar na arca. Então, através da fé, eles perceberam que foram salvos de uma destruição terrível, de quão terrível é esse Deus, de quão poderoso é esse Deus, de tão glorioso é esse Deus, de tão, aleluias, como eu posso dizer, magnífico é esse Deus. É um Deus que pode todas as coisas, que tem na sua mão todo o poder. É Ele que faz, é Ele que desfaz, é Ele que dá vida, é Ele que tira a vida,
é Ele que usa para tirar a vida, é Ele que usa para dar vida, é Ele que determina, os projetos deles não podem ser frustrados, os projetos deles não podem ser abalados. Os meus projetos podem ser frustrados, os seus projetos podem ser frustrados, o de Deus não. O de Deus jamais serão frustrados. Então, depois desse cenário de destruição, desse cenário de medo, desse cenário de pavor, desse cenário de respeito, desse cenário de temor a Deus, eles angustiados, atribulados pelas águas do dilúvio, atormentados pelas águas do dilúvio, porque quem não ficaria com medo da arca balançando para cá, da arca balançando para lá, e a chuva caindo, e a trovão, e a arca indo para lá, a arca indo para cá, não sabe para onde vão, nem para onde vai. Eles não estão no controle da arca, quem está no controle da arca é Deus. E a arca está no meio daquela água toda, de todo aquele ambiente, de todo aquele dilúvio, de toda aquela fluvial, balançando, atormentado. Então, depois que Deus conclui seu objetivo, ele olha para aquela pequena arquinha com 8 pessoas dentro e com mais animais dentro, de cada animal impuro, um casal, e de cada animal puro, 7 casais dentro da arca. Deus olha, depois de Deus derramar toda a sua ira, depois de Deus derramar todo o seu furor, depois de Deus derramar toda a sua angústia sobre a face da terra, ele olha para aquela arca, no meio daquela tempestade, e assopra um vento. O versículo diz: e lembrou-se Deus de Noé. Então Deus, quando viu, ele lembrou: opa, Noé, meu servo, meu santo, está ali naquela arca com aqueles animais, que todo animal, e Deus decide assoprar de todo animal e de toda res. Res é um substantivo feminino de todo animal quadrúpede que se abate para alimentação para os homens. Res é um substantivo feminino de todo animal quadrúpede que se abate para mantimento dos homens. Ou seja, todo animal que é de 4 patas, que servem para a alimentação dos homens, que nós matamos para nós nos alimentar, é chamada de res. E de toda a res que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra. Deus fez passar um vento sobre a terra. E quando Deus passou esse vento sobre a terra, aquietaram-se as águas. As águas estavam turbulentas, as águas estavam assustadoramente terríveis, eles estavam assustados, eles estavam impacientes, inquietos, e não foi por um dia, não foi por uma semana, não foi por 15 dias, foi 1 mês e 10 dias inteiros, dia e noite, atormentados pelos barulhos da chuva, inquietos, assustados. Então Deus decide soprar um vento. E este vento não foi para derrota. Este vento não foi para derrubar. Este vento foi para acalmar. Este vento foi para trazer tranquilidade. Este vento foi para trazer paz no coração. Este vento foi para trazer conforto. Este vento foi para trazer solução. Este vento foi para trazer paz no coração, porque eles estavam inquietos durante muito tempo. E Deus passa um vento. Nem todo vento que vai passar na tua vida será vento de tempestade. Nem todo vento que vai passar na tua vida será para te derrubar. Nem todo vento que passar na tua vida
é para te deixar angustiado ou atribulado nessa situação que você está vivendo. Pelo contrário, Deus tem vento de paz na tua vida. Deus tem vento de tranquilidade na tua vida. Deus tem vento de conforto na tua vida. Deus tem vento de quietude na tua vida. Aleluia! Deus tem vento para te acalmar e te tranquilizar. As águas estavam inquietas, as águas estavam turbulentas e Deus soprou um vento. E quando Deus passou esse vento pela terra, as águas ficou como um tapete. As águas ficaram quietinhas e paradinhas como se tivesse num copo. Aleluia! As águas nesse copo estão turbulentas porque tá como se estivesse chovendo, elas estavam turbulentas. Mas quando Deus assoprou, as águas pararam de balançar e ficaram quietas, planas, tranquilas. É como se você olhasse para as águas e fosse um rio de tranquilidade. Você olha assim para a água, parece um tapete. Paz. E a arca começou a navegar em paz. E a arca começou a navegar em tranquilidade. E a arca começou a navegar em bonança. E as pessoas ficaram calmas, ficaram tranquilas, os animais se acalmaram. Parou-se os trovões, parou-se os relâmpagos, parou-se as águas de cair do céu e das águas do abismo pararam de encher e as águas da superfície se acalmaram. É como se Deus tivesse passado uma régua de pedreiro por cima das águas. Como se Deus estivesse fazendo um contrapiso com massa e passando aquela régua. Planinho, lisinho. E ficou paz. Deus tem vento de paz. Deus tem vento de tranquilidade. Deus tem vento de bonança. Nem todo vento é de tristeza. Nem todo vento é de angústia. Nem todo vento é de tribulação. Porque quando Elias estava na caverna, Deus mandou um vento e ele não estava no vento. E uma voz mansa diz: o que está fazendo aí, Elias? Quando Jesus estava com os discípulos no barco e outras situações fora do barco, e o vento causava tempestades, e Jesus acalmou e apaziguou. Esta passagem é o oposto do que aconteceu. Porque Deus calou o mar e o vento. Aqui Deus mandou o vento para calar as águas. Só Deus para fazer uma coisa dessa. E este vento acalmou todas as águas e ficaram calmas. Deus tem vento de refrigério para a sua vida. Deus tem um vento de paz, de tranquilidade, que vai te confortar. E nessa situação de tribulação, nessa situação de morte, nessa situação de desespero que você está vivendo, Deus vai assoprar e vai mandar essa tribulação para longe. Deus vai assoprar e vai mandar essa inquietude para longe. Deus vai assoprar e vai te trazer paz. Deus vai assoprar e essa inquietação, Deus vai mandar para longe com esse sopro. Com o sopro de Deus, essa inquietação vai para longe. Esse desespero vai para longe. Essa tribulação vai para longe. Ainda estará passando pelo processo. Mas, através desse processo, não será mais em tribulação. Nesse processo, não será mais em angústia. Nesse processo, não será mais em questão de
caso de morte, nesse processo não será mais questão de desespero. Vai estar passando pelo processo, mas com a paz de Deus. Vai estar passando pelo processo, mas com a bonança de Deus. Vai estar passando pelo processo, mas com o refrigério de Deus na sua vida. Versículo de número 2. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve. Olha o que acabamos de falar, tanto na introdução, que foi o resumo do capítulo 7, antes de entrarmos no capítulo 8, e o que nós falamos também no capítulo 8, reforçado no versículo 2. Acabamos de falar no versículo 1, reforçado no versículo 2. Cerraram-se também as fontes do abismo. As águas do abismo que submergiam para encher a terra, juntamente com as janelas dos céus que estavam abertas para cair as águas, pararam-se todas. Cerraram-se as fontes do abismo. Parou de brotar água do abismo, parou de brotar água das fontes da terra. A terra parou de brotar água. E as janelas dos céus foram totalmente fechadas, cerradas, pararam-se ali. E a chuva dos céus deteve-se, parou de cair água. As águas que caíam pararam com o soprar de Deus. Quando Deus assoprou, ele mandou para longe as chuvas, pararam-se, as águas do abismo pararam-se, tudo ficou quieto. Deus assoprou para longe tudo que causava desespero. Quando Deus assoprar na tua vida, tudo aquilo que lhe causa desespero será mandado para longe, em nome de Jesus Cristo. E nesse processo você estará em águas tranquilas, para a glória de Deus. Deus tem águas tranquilas para você, como diz o Salmo de 23. Deus tem águas tranquilas para você, e ele vai assoprar, e tudo aquilo que te causa tribulação, nervosismo, desespero, agonia, angústia, será soprado para bem longe de você, e sobrará águas tranquilas. Estará no processo, mas na paz, na tranquilidade, na bonança e em resolução até a conclusão do processo. Versículo de número 3. E as águas tornaram-se de sobre a terra continuamente, e ao cabo de 150 dias minguaram. Irmãos, essa informação aqui é muito importante. E as águas tornaram-se de sobre a terra continuamente, e ao cabo de 150 dias minguaram. 150 dias são exatamente 5 meses. 5 meses. Tá bom? Ao cabo de 150 dias, águas minguaram. E os 40 dias e 40 noites estão inclusos. Olha o versículo de número 24 do capítulo 7. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. O capítulo 7, versículo 24 e o capítulo 8, versículo 3 falam a mesma coisa. Eles estão dentro do mesmo contexto. Quando Moisés está narrando pelas escrituras aquilo que ele recebeu da parte de Deus, ele primeiro relata uma parte e depois ele continua relatando a mesmo fluxo de acontecimentos, só que de um ângulo diferente. O capítulo 7 e o capítulo 8, muitas coisas estão interligadas. Ou seja, o acontecimento é o mesmo. Só que são novas informações de ângulos diferentes, em situações diferentes,
na mesma situação. Eu sei que é para dar um nó na mente, situações diferentes da mesma situação, mas é que o ângulo diferente, mais informações, ele está sendo mais preciso nas informações, ou seja, ele está fazendo um acréscimo de informação. Então, tanto capítulo 7, capítulo 8, capítulo 6, eles estão muito interligados um no outro. Porque ele está contando com muita riqueza de detalhe. O dilúvio tem muita riqueza de detalhe. E nessas riquezas de detalhe, ele conta primeiro alguns detalhes, e depois, mais para frente, ele conta mais detalhes ainda. Detalhes que não foram mencionados nos capítulos e versículos anteriores. Ele conta outros detalhes que estão interligados. Por exemplo, como eu acabei de dizer, o capítulo 7, versículo 24, e o capítulo 8, versículo 3, eles estão interligados, ou seja, eles estão na mesma linha de tempo. Eles estão colocados em ordens diferentes, em posições diferentes, com informações acrescentadas diferentes. Capítulo 7 e o capítulo 8 têm informações diferentes, porém, tem informações parecidas, tem informações similares, tem a mesma informação, tem informações que são as mesmas, que essas mesmas informações, elas nos mostram como realmente está tudo acontecendo, nos dá a entender melhor o acontecimento, os acontecimentos do que aconteceu, de como aconteceu, ficam mais claros para a gente com esses acréscimos de informação. Basta nós pegarmos essas informações, colocarmos todas elas alinhadas e trazermos a explicação do texto. Então, tanto o versículo 3 do capítulo 8 e o versículo 24 do capítulo 7 falam sobre a mesma coisa, das águas do dilúvio que se minguaram em cerca de 150 dias. Então quer dizer que as águas pararam em 40 dias e no restante dos outros dias a terra ficou seca. Não! Não é isso que eu disse. Para nós podermos entender melhor, nós precisamos ler os versículos posteriores. Tá bom? Versículo 3: as águas tornaram de sobre a terra continuamente, e ao cabo de 150 dias as águas minguaram. O que é minguar? Minguar é reduzir, minguar é diminuir. Ou seja, ao cabo de 150 dias, as águas diminuíram. As águas reduziram a sua proporção sobre a terra. Elas não secaram de todo. Elas diminuíram. Elas começaram por um tempo a reduzir. Ela diminuiu e reduziu. Porque essa informação é importante. Perdão. Porque no versículo 17 ao versículo 24 do capítulo 7 menciona o dilúvio. No capítulo 8 do versículo 1 em diante, continua falando do dilúvio. Só que o que não está escrito no capítulo 7, do versículo 17 ao 24, está escrito no capítulo 8, do 1 ao 14. Então, o capítulo 8 é o complemento do capítulo 7, mais enfatizando a questão do versículo 17 ao versículo 24. A história narrada do versículo 17 ao versículo 24 do capítulo 7 está com mais informação acrescentada com o capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 14. Então, elas são a mesma coisa. O ocorrido é o mesmo, a proporção é a mesma, a altura dos acontecimentos é o mesmo. Ou melhor, o espaço-tempo das informações são a mesma. No entanto,
algumas informações estão no capítulo 7, do versículo 17 a 24, e outras estão do capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 14. Tanto é que há muitas palavras-chave que se encaixam, ou melhor, textos que se encaixam, podemos até dizer, versículos que se encaixam um no outro. Quer ver? Capítulo 7, versículo 24, ele se encaixa com o capítulo 8 e o versículo 3. Tá falando, é o mesmo espaço-tempo. Capítulo 8, versículo 5, capítulo 8 e versículo 11. O versículo 5 e o versículo 11 do capítulo 8 tá contando o mesmo espaço-tempo da história. O mesmo espaço-tempo da história está no versículo 5 e no versículo 11. Os versículos anteriores e posteriores são um complemento de informação que Deus está entregando a Moisés para Moisés entregar a nós. Basta agora nós analisarmos o texto, buscarmos entender, querer amarmos a palavra do Senhor e queremos nos aprofundar para poder compreender de fato, não só ler de maneira atropelada, passar e deixar pérolas preciosíssimas para trás, como estas riquíssimas informações. Então, as águas minguaram, as águas diminuíram. Versículo 4. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. Irmãos, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é muito precioso. Porque nós não conseguiríamos entender o versículo 4 se não tivesse o versículo 3. As informações que está no versículo 4, nós jamais poderíamos compreender com louvor, como deve ser compreendido, se não tivesse o versículo 3. Se as informações do versículo 3 não existissem, nós teríamos dificuldade de entender o versículo 4. Por que a informação do versículo 4? A informação do versículo 4, ela é muito maravilhosa, mas por causa da informação do versículo de número 3. Porque uma informação complementa a outra. A palavra de Deus é perfeita, ele complementa a sua palavra, ele garante a palavra dele. Ele não dá ponto sem nó. Então, choveu. Desde quando iniciou o dilúvio. O dilúvio se iniciou no dia 17 do mês 2. 17 do mês 2, no ano 600 de Noé, ou no ano 1656 da raça humana, quando a raça humana tinha 1656 anos sobre a face da terra, quando Noé tinha 600 anos de idade. No segundo mês, no dia 17, começou a chover. E no dia 17 do mês 7, parou a chuva. Ou seja, as águas mingaram. A chuva parou no dia 27 do 3. Porque são 40 dias de chuva. 40 dias e 40 noites. E como eu já disse, o calendário daquela época era composto por 12 meses. Desses 12 meses, cada mês tinha 30 dias. Então era cada mês 30 dias, 12 meses ao ano. Este é o calendário que foi usado na época. Então, as águas prevaleceram 150 dias. 150 dias são
exatamente 5 meses. Durante 5 meses choveu, as águas prevaleceram e começaram a reduzir, começaram a minguar ao cabo de 150 dias. No dia 27/3 do ano de 1656 da raça humana, pararam-se as chuvas. E no dia 17/7, a arca encalhou. Por que a arca encalhou? Porque as águas reduziram. As águas diminuíram. As águas minguaram. As águas minguaram durante 3 meses e 20 dias. Durante 40 dias e 40 noites, chuva, que equivale a 1 mês e 10 dias de chuva. 960 horas de chuva. Se a chuva começou no dia 17/2, é só contar 40 dias com o calendário padrão de 30 dias. 27/3 parou de chover. No dia 17/7, a arca encalha. Então, a partir do dia 27/3 até o dia 17/7, as águas começam a diminuir. Do dia 27/3 ao 17/7, as águas diminuem. Elas começam a diminuir, elas começam a minguar. Ao ponto do pico mais alto, que estava submerso, de 6 a 9 metros de profundidade, o pico mais alto estava submerso de 6 a 9 metros de profundidade, ao ponto das águas diminuírem. Durante esses 3 meses e 20 dias, durante esses 3 meses e 20 dias após a chuva parar, foram 3 meses e 20 dias que as águas começaram a reduzir, que as águas reduziram, que as águas minguaram, que as águas diminuíram, ao ponto dos montes aparecerem ao ponto de encalhar uma arca. Os montes não apareceram ao ponto de Noé enxergar os cumes dos montes, mas a arca encalhou no dia 17/7. Por que a arca encalhou no dia 17/7? Versículo 4. A arca repousou, encalhou. A palavra mais propícia nos dias atuais. A arca encalhou. Aqui diz repousou, mas ela encalhou no dia 17/7, sobre os montes de Ararat. Sobre os montes de Ararat, ela encalhou. Por quê? Porque as águas mingaram. Durante 5 meses, a arca foi levantada pela força das águas e navegou por 5 meses. A arca de Noé navegou por 5 meses, por 150 dias, até encalhar. Versículo 5. E foram as águas indo e minguando até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. Presta atenção, ó que informação que eu acabei de falar. No versículo 4, a Bíblia fala que no dia 17/7, a arca encalha. Mas os cumes dos montes ainda não estavam aparentes, ainda não dava para ver os cumes dos montes. Os cumes dos montes só deu para ver a partir do dia 1/10.
do ano de 1656, no ano 600 de Noé. Vejam bem a informação, vou repetir. E foram as águas indo e minguando. Então, quando a arca encalhou, as águas não pararam de minguar, as águas continuaram minguando, as águas continuaram reduzindo, as águas continuaram diminuindo. Até que no primeiro dia do mês, no décimo mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. Para facilitar o entendimento, no dia 1 do 10. No dia 1, no primeiro dia do 10º mês, no dia 1 do 10, apareceram os cumes dos montes. E essa informação, para nós encaixarmos e entendermos melhor o contexto da história, o versículo 5 e o versículo 11 estão encaixados. Estão falando sobre a mesma coisa. Não vou entrar em detalhes agora com o versículo 11, vou deixar você aí meditando. Quando nós chegarmos lá no versículo 11, nós voltamos para o versículo 5 para uma autoexplicação. Versículo 6. E aconteceu que, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. Esta janela é de um côvado por um côvado. Então, ela é mais ou menos desse tamanho. É uma janela de um côvado por um côvado. Um côvado por um côvado. Como eu já falei, existem 3 variações de côvado, né? 44,5 centímetros. A janela poderia ter 44,5 por 44,5. A janela poderia ter 53 centímetros por 53 centímetros. Ou até mesmo poderia ter 66 centímetros por 66 centímetros. Inclusive, já falei sobre a questão dos côvados, quando falei sobre o capítulo de número 7. Também mencionei bastante sobre os côvados quando eu falei sobre o muro da cidade santa, quando eu preguei sobre o reino prometido. Quando falei sobre o reino prometido, eu falei também sobre os muros, e falando sobre os muros de 144 côvados, mencionei sobre a questão dos côvados, das suas 3 variações e dos seus 3 padrões, né? Que o côvado ele tem o côvado padrão, daqui até aqui, tem o côvado curto, que é daqui até aqui, e tem o côvado longo, que é daqui até aqui, mais isso aqui. Que é o côvado longo, também conhecido como côvado real. Parecido com côvado real, mas não é bem essa palavra. Côvado nobre. E além desses 3 padrões, eles têm 3 variações de comprimento: 44,5 centímetros, 53 centímetros e 66 centímetros. Então, esta janela tinha um côvado por um côvado, segundo as informações do capítulo de número 6, quando Deus fala com Noé construir a arca. No capítulo 6, a partir do versículo 13, tem as informações de como a arca foi construída, com as dimensões que a arca foi construída, tá bom? Nós vamos parar por aqui. Na próxima vez nós iremos dar continuidade a partir do versículo de número 7, tá bom? Hoje nós paramos no versículo de número 6. Nós vamos dar continuação a partir do versículo de número 7, numa outra oportunidade. E aconteceu, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. Como bom curioso que eu sou, eu tentei, com a ajuda do Espírito Santo, entender que 40 dias são esses.
Da onde saiu essa contagem de 40 dias? Se no versículo 5 e o versículo 11 mostra a mesma coisa, que os cumes dos montes apareceram graças à minguação das águas, à redução das águas, à diminuição das águas, apareceram no dia 1 do 10, e no dia 17 do 7 a arca só estava encalhada, nós podemos contar 40 dias. O cabo de 40 dias está entre o dia 17 do 7 e 1 do 10. Mais precisamente, depois do dia 17 do 7. E aconteceu que, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. Qual o motivo de Noé abrir a janela? Qual a razão? Para entrar ar ali? É uma possibilidade, uma maneira de se pensar, para entrar ar fresco, já que eles estavam confinados ali já 5 meses com o mesmo ar. Eles já estavam 5 meses dentro da arca, com o mesmo ar, com o mesmo cheiro, os animais respirando o mesmo ar, a família respirando o mesmo ar, os animais, quem sabe, sim, com certeza fizeram as suas necessidades, eles fizeram as suas necessidades, então ali, quem sabe, o ambiente já estava um pouquinho mal cheiroso, já difícil de respirar aquele ar, então abri a janela para dar uma respirada. Perfeito, é uma maneira de se pensar que não podemos descartar. Mas só isso? Não, não é só isso. Quando você abre uma janela, o que você quer? Primeiro, que entre ar, ar puro, que dê uma circulação de ar, que entre ar, dê uma circulada, dê um ar fresco. Qual é o segundo objetivo? Olhar o que está do lado de fora. Se você, a janela está tampando a visão. Se você abre a janela, porque você quer ver. Você abre uma janela porque você quer enxergar, você quer ver, você quer ter uma visão. Você quer saber o que está acontecendo lá de fora. Principalmente para os fofoqueiros. Quando o fofoqueiro abre a janela, ele quer saber o quê? Ele quer ver o que está acontecendo lá fora. Ele abre a janela para enxergar melhor. Então ele abre a janela para enxergar. E quem mora num lugar que tem uma vista linda, uma vista paradisíaca, que parece um paraíso, você olha aquela vista e fala: meu Deus, que lugar extraordinário. Você fica até encantado com aquela vista. Você vai abrir para enxergar aquela vista. Então você vai abrir para poder enxergar e para dar uma circulação de ar. E esses são os dois motivos mais propícios e razoáveis pelas quais nós abrimos uma janela. Com Noé não foi diferente. Só que quando a arca encalhou, ele não abriu a janela de uma vez. A janela encalhou. Quando a arca encalhou, Noé contou 40 dias. Após esses 40 dias, ele percebeu que a arca não se movimentou mais, que a arca não fez mais aquele balanço normal. Ele percebeu que a arca não estava mais flutuando. Percebendo ele que a arca não estava mais flutuando, porque certamente quando a arca repousou sobre os montes Ararat, teve um choque, teve um contato. A arca teve um contato com os montes Ararat, teve um contato com a terra, e isso é óbvio. A arca engastalhou, encalhou ali, com certeza alguma coisa aconteceu para que eles percebessem isso. Um tranco, pode ter tido um tranco na batida, um tranco ela passando pelos montes Ararat e encalhando ao ponto de parar e travar ali e não ir nem para frente nem para trás e ficar encalhada nos montes Ararat. Então, depois desses 40 dias que a arca ficou encalhou, depois de 40 dias que a arca encalhou, ele abriu a janela para poder ver o que estava acontecendo do lado de fora. A arca encalhou, a arca não flutua mais.
A arca, quando eu falo não flutua mais, ela não navega mais. A arca não está mais navegando. A arca está parada. A arca não movimenta mais. Então alguma coisa aconteceu realmente. Vamos ver o que aconteceu. Será que as águas diminuíram? Será que as águas cessaram? Será que já dá para ver a terra? Quando Noé abriu a janela, teve esse objetivo de saber o que estava acontecendo do lado de fora da arca, para saber se já tinha terra firme do lado de fora. Ora, a arca encalhou, a arca não se movimenta mais, a arca está parada, a arca está inerte por causa das águas que minguaram. Então, se as águas minguaram ao ponto da arca encalhar, com certeza já deve ter acontecido alguma coisa, já deve ter aparecido alguns montes, já deve ter alguma terra à vista. Vamos ver o que está acontecendo. Eles abriram para ver o que estava acontecendo. Aproveitou, deu uma entrada de ar, deu uma circulação de ar, entrou uma luz ali, que estava no escuro, confinado aquele tempo todo, durante 5 meses, confinado, preso, com o mesmo ar. Quem sabe a única luz que eles tinham lá é luz de lamparina. A Bíblia não relata que eles estavam usando luz de lamparina, mas provavelmente sim, porque lá dentro com certeza estava escuro. Então, abriu a janela, entrou uma luz, entrou um ar, começou a enxergar, ele quis ver o que estava acontecendo. Só que quando ele olhou, ele não viu nada além de água. A arca estava encalhada. Já havia passado 40 dias, mas ainda não dava para ver os montes. Ainda não tinha terra à vista. Mas as águas continuaram diminuindo. As águas continuaram minguando. Até que no dia 1/10 já dava para ver os cumes dos montes. Os cumes dos montes apareceram. Olha como a expressão é linda. A Bíblia não diz que Noé viu os cumes dos montes. A Bíblia diz que apareceram. Ele não precisa ver para saber que apareceu. Mas espera aí. Se Noé não precisa ver para saber que apareceu, como ele sabe que apareceu os cumes dos montes? Aí entra a história da pomba. O corvo e a pomba vai entrar exatamente nesse contexto, nesse histórico aqui vai entrar essas informações do corvo e da pomba vai entrar exatamente nesse contexto de como surgiu os cumes dos montes, como o cume do monte apareceu, da arca encalhar até aparecer, e o que nos dá a entender nessa interpretação coerente são o versículo 5 e o versículo 11, que são a chave dessa interpretação. Nós encerramos por aqui. Vamos dar continuidade a partir do versículo 7 numa outra oportunidade. Deus abençoe vocês e até a próxima.